Isso aqui é aproximadamente 10 a menos 23. Então, para nós é zero. Então, a conservação da carga elétrica, ela hoje é conhecida com uma precisão de 1 parte em 10 a 23. Quer dizer, 10 a 23 são o quê? São 10 bilhões de trilhões. Né? Muito bem. Então, essas equações que nós estamos propondo, pelo menos elas devem conservar a carga elétrica. Então, vamos tirar a conservação da carga elétrica. Como é que a gente tira a conservação da carga elétrica? Eu preciso ter uma equação de continuidade que pega a derivada temporal desse e o divergente desse. Então, vamos tirar a derivada temporal da primeira equação. Divergente. Então, na verdade, DDT disso. Só que nós estamos lembrando, a natureza é contínua para nós. Então, a derivada temporal pode passar pela derivada espacial, sem culpa. Numa situação mais extrema, passar a derivar primeiro em relação ao espaço, derivar depois em relação ao tempo, pode fazer diferença. Se eu derivar primeiro em relação ao tempo, depois em relação ao espaço. Mas nós estamos numa física onde essas derivadas não podem comutar. Então, derivada temporal da primeira equação vai dar divergente do dEdt. Mas, se o parâmetro constante, estou colocando um parâmetro constante na teoria, no meu modelo, então ele não depende nem do tempo nem do espaço. Isso aqui, então, 1 sobre ε0, d rho dt. E aí vamos pegar a última equação e tirar o divergente. Aí tá, o divergente B é zero. Divergente do rotacional. O divergente do rotacional é zero por causa das derivadas segundas contínuas. Então vai aparecer o parâmetro zeta vezes a divergência de A. Igual B0, ε0, ddt da divergência do A. Estou tirando a divergência da última equação. Mas o que eu preciso? B0 divergente de J. É isso que eu preciso. Eu preciso juntar isso com isso. Então, para eu poder formar essa equação, o ideal seria eu multiplicar a primeira equação por μ0 e dividir a segunda equação por ε0. Vamos multiplicar essa equação aqui por μ0. E vamos dividir essa aqui por ε0. E aí a gente soma essas duas equações, que aí eu produzo isso mais isso aqui, fatoro o μ0 sobre ε0 e ganho alguma coisa que está medindo a conservação da carga. Vamos somar essas duas equações aqui. Vou apagar. Então, quando eu somar essa equação aqui com essa equação aqui, do lado esquerdo eu vou ter isso, mais isso, mais isso. Do lado direito, isso, mais isso, mais isso. Então, esse cara que está aqui do lado direito dessa equação está aparecendo do lado esquerdo dessa. Então, isso aqui eu vou, na hora de eu somar as duas equações, nós vamos poder cancelar esse termo aqui com esse termo aqui. E aí, do lado esquerdo, nós vamos ter parâmetro, a permeabilidade do vácuo vezes π, ddt do φ, mais zeta sobre ε0, divergente do A. Do lado direito, eu vou ter μ0 sobre ε0, ddt de ρ mais divergência de J. Isso eu quero segurar. Para mim é importante saber que a carga elétrica se conserva. Essa equação aqui é a equação de continuidade. Quer dizer, essa equação aqui é a equação que dá a conservação da carga elétrica, né? Em termos das suas densidades de carga e de corrente. Então, esse termo mais esse termo aqui, fatorando isso é zero. Então, o lado direito dessa equação dá zero. Então, eu consigo acertar essa equação. Vamos dividir isso aqui por μ0. Mas você está assumindo que esses dois parâmetros são constantes? Ah, sim. São dois parâmetros, não são duas funções, não. São dois parâmetros. Obrigado pela correção. Mas qual é a implicação física disso?
Essa era para vocês também, aula interativa, né? Como se chama. Vou falar, bom, essa é coisa boa, sem dúvida. Então vamos olhar isso aqui. Essa aqui. Então, 1 sobre μ0, ε0 é C2, né? O que é a velocidade da luz, né, em relação ao quadro? Né? μ0, ε0 é 1 sobre C2. Então, μ0, ε0 é 1 sobre C2. Então, sempre... Como é que é o nome? Maria de Luz. Como a Maria de Luz falou, nós estamos supondo que zeta e psi são dois parâmetros constantes. Então, são constantes. Por isso que eu estou manipulando com eles sem passar derivada, sem nada, né? Então, aqui vai aparecer um C2. Ou, se quiser, eu posso botar esse 1 sobre C2 aqui. Então, a gente for com essa equação aqui. Por exemplo, se zeta for diferente de psi, tudo bem, é uma condição que eu tenho aqui. Posso ter duas regiões de parâmetros para observar. Eu posso, bom, isso aqui a gente vai apagar, porque isso aqui já está no background cultural de todo mundo. Então, se zeta for igual a psi, então a gente está ganhando essa condição aqui. 1 sobre C2, ddt de φ, mais a divergência de A, igual a zero. E se psi for diferente de zeta, então simplesmente eu estou ganhando que 1 sobre C2, ddt de φ, é menos zeta sobre psi, divergência de A. De qualquer maneira, ó, o que eu estou ganhando é uma condição em cima dos potenciais. Então, os potenciais já não são mais independentes. O gradiente do φ, a derivada temporal do φ, está associada ao divergente lá. Então, significa que o campo φ ele não é tão desvinculado do campo A. Se φ mais A escreve em 4 componentes, se eu boto aquela relação, eu tiro 1. Então, eu fico com 3 relações, fico com 3 componentes independentes. 3 componentes independentes. Quem sabe um pouquinho de mecânica quântica sabe que 3 componentes independentes são o número de graus de liberdade de um espinho massivo. Então, essa relação, para quem já sabe um pouquinho de mecânica quântica, ela já está devendo dizer para nós que o fóton deve ter ganhado massa. Mas vamos dizer que a gente ainda não saiba disso. Como é que a gente tira massa numa teoria? Como é que a gente olha se o objeto tem massa? Olhando a coisa que... Oi, fala. Por exemplo, interação, mas vão ser mais simplórios do que isso. O seu projeto é certo, mas é mais ambicioso. Vou falar de uma maneira mais simples. Se eu quisesse falar isso com o teu primo de 15 anos. Como é que você fala aqui para ele? Como é que eu tiro a massa? Eu posso olhar se o fóton tem massa. O que caracteriza um objeto, na relatividade especial, o que caracteriza um objeto? Tem massa ou não tem massa? Em relação à luz. Isso. A velocidade da luz, a velocidade tem que ser menor do que a da luz. Então vamos ver se a velocidade. Como é que a gente tira? Todo mundo lembrando, exercício da física 3. Como é que eu mostro as equações de onda para E e B a partir das equações de massa? O que a gente faz? A gente pega as equações de massa no vácuo, por exemplo. Vamos para o vácuo. Vamos esquecer esse termo aqui e esse termo aqui. Equações de massa no vácuo. Pá. Esquecendo isso e isso. Eu pego a derivada temporal dessa equação. E pego a derivada temporal dessa equação, dá um D2, dt2 de D. E aí me dá um rotacional do rotacional de E. Rotacional do rotacional de E é o gradiente da divergência menos o laplaciano. Divergência de B é zero. Então daqui a gente traz para essa equação aqui e a gente chega à conclusão dessas equações aqui, tirando a derivada temporal dessa equação. E tirando a derivada temporal dessa equação, quando eu tirar a derivada temporal dessa equação, ds dt está aqui. E aí eu relaciono, eu trago um B aqui para cima. Eu fico com uma equação que vai ser 1 sobre C2, D2 dt2, menos laplaciano, para o campo B, igual a zero. Faço o mesmo exercício para o campo elétrico,
e isso dá zero. Ou seja, pelas equações de Maxwell no vácuo, o campo elétrico, estou chegando à tua questão da massa, tá? Não estou esquecendo de você. O campo elétrico e o campo magnético no vácuo satisfazem a equação de onda. Aqui, ó, típica equação de onda. 1 sobre C2, né? Velocidade de propagação da onda está aqui. O que caracteriza uma equação ondulatória? Né? 1 sobre D ao quadrado, D2 dt2, menos D2 dx2, atuando numa função f de px igual a zero. Isso aqui é uma equação de onda. A solução dessa equação aqui é uma função f de x mais vt, mais uma função g de x menos vt. As ondas que se propagam para a direita e para a esquerda. É uma equação de onda. Então, isso aqui é uma equação de onda só com 3 dimensões. Tem x, y e z. Então, o que eu fiz para tirar as equações de onda? Agora, o que as equações de onda me dão de importante? Aí a gente fala, bom, isso aí satisfaz uma equação de onda. Então, nós pegamos uma onda plana monocromática. Vamos pegar que o campo elétrico seja um campo constante vezes um seno, um cosseno de kx menos ômega t. Né? Exemplo de uma onda plana. A onda plana é a solução daquelas equações. Jogo isso aqui. Derivada segunda do seno é menos cosseno, é menos seno, né? Seno dá cosseno dá menos seno. Então, tanto faz. Derivada segunda no espaço ou no tempo, a função é a mesma. Então, isso vai ficar fora. Quando eu derivar em relação ao tempo, eu vou produzir aqui um ômega 2. Então, duas vezes eu vou produzir ômega 2 sobre C2 menos K2 cosseno de kx menos ômega t. Não, estou só fazendo o cálculo rapidinho. O que eu estou colocando é isso aqui. Estou pegando essa função, jogando aqui. E aí aplico essa operação aqui. A derivada segunda em relação ao tempo me produz ômega 2 C2 seno. A derivada segunda em relação ao espaço me produz K2 seno. Então dá isso aqui vezes isso. Como isso aqui tem que ser zero, independentemente do x, t para qualquer seno que não seja zero também, tem que ser zero é isso aqui. Então a gente tem o que se chama relação de dispersão. A frequência da onda está ligada ao vetor de onda por essa relação. Isso é a relação de dispersão. E isso aqui está me dando propagação, a velocidade de propagação da onda é c. Então está claro que a onda eletromagnética se propaga com a velocidade da luz, né? Tinha que ser por causa das equações de Maxwell, elas me dão a relação de dispersão desejada. Agora a pergunta é, e se eu fizer a mesma coisa para essa equação aqui? Vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui. Então vamos usar essa relação que a gente tirou aqui, né? Isso aqui é essas duas aqui. Então vamos fazer a mesma, vamos supor que eu estou no vácuo, né? Não tem carga nem corrente, e vamos fazer o mesmo exercício. Vamos tirar aqui a derivada temporal dessa equação. Então isso aqui vai ficar rotacional do dE. E aqui vamos ter menos derivada segunda temporal do D. Vamos fazer a mesma coisa com essa equação aqui agora. Vamos tirar a derivada temporal dessa equação aqui. Rotacional. Opa, pegar, perdão. Tirei a derivada temporal aqui para produzir o vetor daqui. Vamos fazer só isso, só. Então vamos ver aqui. Quem é dE dt? dE dt está aqui. Aqui é 1 sobre C2, né? Vamos botar aqui que simplifica, esse misério que é 1 sobre C2. Então a derivada temporal do campo elétrico é C2, campo magnético, certo? Estou substituindo isso aqui, ó. dt, estou colocando aqui dentro desse rotacional. Então vem C2 rotacional de D, mais C2 zeta rotacional de A. C2 zeta, bota aqui. Igual a menos C2 dt2. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos dividir isso tudo aqui por C2, dividindo por C2 aqui, dividindo sobre C2 aqui.
Então, rotacional do rotacional é Oi? Menos 1 aí. É menos 1 sobre C2. À direita. A direita aqui. Ah, obrigado. Tá certo. Menos 1 sobre C2. Entendeu? Então, nós temos esse termo extra aqui agora, está sobrando para nós. Então, nós temos, vamos botar essa equação aqui, se a gente quiser, toda ela em função do A, por exemplo, B rotacional de A. Então, eu teria rotacional do rotacional. Posso deixar assim? Vamos tentar deixar em termos do B por enquanto. Então, o que eu preciso agora mexer com esse rotacional de A? Quer dizer, então, isso aqui está dando para mim rotacional do rotacional de B mais zeta B igual a menos 1 sobre C2 D2 dt2 do B. Eu estou fazendo para o B depois que... Pois não? Qual foi a segunda derivada ali? Oi? A segunda derivada do B. Aqui? Não, à direita. Segunda derivada temporal. Aqui? Obrigado, desculpa, está errado. Vai corrigindo mesmo, tá? D2 dt2. Só quem quiser depois, faz o mesmo exercício para o campo elétrico. Deriva essa equação em relação ao tempo igual. Vamos fazer só para o campo magnético. Então aqui já está claro. Bom, rotacional do rotacional de um vetor, né? Um vetor W. Então a identidade que a gente tem lá é o gradiente do divergente do W menos o laplaciano do W. Então vamos usar agora. Nós sabemos que a divergente do B é zero. Quando eu voltar aqui, aparecer um divergente do B, nós estamos mantendo que o B continua com divergente zero, não tem monopolo magnético. Então, esse lado aqui vai produzir simplesmente menos o laplaciano do B. Mais zeta B. E aqui, menos 1 sobre C2, derivada temporal segunda do B. Então, claro, a gente joga tudo para um lado só. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 sobre C2, D2 dt2 menos laplaciano, mais zeta B igual a zero. Só para uma questão de notação, muitas vezes na literatura vocês podem encontrar essa notação aqui, essa combinação especial aqui, 1 sobre C2, D2 dt2 menos laplaciano, a gente chama isso de D'Alembertiano e representa por um quadradinho. Tá? Então esse boxezinho aqui é esse operador. É uma forma, vamos dizer, no fundo, é uma forma quadridimensional do laplaciano, incluindo a direção temporal. Tá? Então, eu vou colocar. Mas observe essa equação. Essa equação, será que ela tem solução de onda plana? Se eu colocar aqui um seno, a derivada segunda do seno é menos seno. O laplaciano de um seno é menos seno. E aqui aparece o outro seno. Então, o seno fecha essa equação. Então, de novo, eu posso ter uma solução de onda plana para essa equação. Então, vamos colocar aí. Vamos supor, a gente está vendo que a derivada segunda do seno é menos seno. Então, o seno ele se mantém estável como solução dessa equação. Então, suponhamos que eu pegasse uma onda plana monocromática desse tipo aqui. V0, por exemplo, né? V0 é uma constante, um campo constante, está oscilando, né? No tempo e no espaço dessa forma aqui, como forma de uma onda plana. Então, se eu derivar duas vezes aqui em relação ao tempo, eu vou produzir um ômega 2. Vai ficar ômega 2 sobre C2. Aqui vai ficar menos K2. Só observe o seguinte, quando eu derivar duas vezes em relação ao seno, a derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Então vai aparecer um menos aqui. Aqui vai ficar mais. Mas aquele cara lá é o próprio seno. Então isso aqui, depois de derivar duas vezes e substituir, isso aqui vai dar V0 seno de kx menos ômega t. Claro, como o B0 não é zero, esse seno de kx menos ômega t assume todos os valores entre menos 1 e mais 1, isso aí vale em qualquer instante de tempo, em qualquer posição do espaço. Para isso aqui ser zero, o jeito é essa equação, essa combinação ser zero. Então eu tenho que ômega 2 é K2 C2 mais zeta C2. Então, ó, já não vale que ômega é igual a KC. Eu já tenho uma relação, que não é a relação do fóton, eu precisaria que o zeta fosse igual a zero.
Então isso aqui me garantiria que isso aqui está se propagando com a velocidade da luz, né? Mas vamos dar uma olhadinha mais numa coisa. Vamos fazer uma combinação agora, um exercício muito simples, né, de princípio da correspondência. Na mecânica, quer dizer, o que a gente sabe, na mecânica clássica, né, na mecânica quântica, vamos pensar, quem já fez essa física básica chamada, eu não sei se é física 3 ou 4 nas universidades, vocês quando estudam os princípios da física moderna, a relação de dualidade, onda-partícula, de Broglie, todo mundo mais ou menos já viu isso, a relação, quer dizer, quando a gente tem uma partícula com momento linear P, de Broglie propôs que essa partícula pode ser representada, tem uma representação ondulatória e o comprimento de onda é dado por H sobre P. Então a gente sabe mais ou menos isso. Isso aí ensina para nós o seguinte: se eu estiver falando de uma onda plana, o comprimento da onda plana é 2π sobre módulo de K. A constante Planck está aqui e o momento está aqui. Então a relação de Broglie vista para uma onda plana, ela me diz que H sobre 2π, me diz que P é H sobre 2π, que é o H cortado, vezes K. Então essa relação aqui é a relação de dualidade partícula-onda, relação de Broglie. Tá? Agora, nós sabemos que para uma onda plana também, a gente pode relacionar o lambda, né? Pode, a partir dessa relação aqui, relacionar o comprimento de onda com a frequência, né? E a frequência relacionar com o período. E então a gente consegue, dessa equação aqui, a gente também consegue tirar que a energia é H cortado vezes onda. Então, essa mesma onda, usando essa mesma relação, só levando o comprimento de onda em função da frequência e frequência em função levar o comprimento de onda em função do período e da frequência. Ou levar o comprimento de onda para o período, quer dizer, o comprimento de onda igual para o período e a velocidade da luz, né, vezes o período, a velocidade da onda vezes o período, e aí relaciono o período com a frequência. E aí eu consigo essa relação aqui. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou transformar essa equação, que é uma equação ondulatória, para uma visão de partícula. Eu vou dizer, não, o que está acontecendo aqui, isso aqui é uma onda. Essa onda tem essa frequência e tem esse vetor de onda. Mas vamos fazer agora a dualidade. Essa onda pode representar um quanto. Então, se eu multiplicar essa relação aqui toda por H cortado ao quadrado, H cortado ao quadrado ao menos 2 vai ser a energia dessa partícula. H cortado ao quadrado, K2 é o momento linear. E aqui fica essa combinação. H cortado ao quadrado, zeta, C2. Que eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar aqui por C2 e dividir aqui por C2. Então a gente está vendo uma relação, ó, energia ao quadrado, momento ao quadrado, ó, isso aqui faz o papel de uma massa. Seria, essa equação toda aqui seria um mc2 ao quadrado. Ficaria um m2c4. Então o que a gente está vendo é que essa relação de dispersão, se eu for olhar do ponto de vista da conexão onda-partícula, eu estou descrevendo uma partícula massiva. E a massa está ligada a esse parâmetro. Mas não tem problema você ter usado a relação de Broglie, já que ela não é relativista? Tem. Você poderia, quer dizer, na verdade, você transpõe a equação de Broglie no caso do relativístico. A equação de Broglie é uma equação que relaciona momento com comprimento de onda e energia com frequência. Você joga ela para o limite relativista. Não tem problema. Não, eu sei, mas o que está sendo usado não é relativístico. O que está sendo usado aqui não é relativístico. Pode ser estendido, mas Pode, assim, isso. nesse caso não foi. Né? Não, você pode. Essa relação aqui que é válida, essa relação aqui é não relativista. Esse momento que o Broglie está colocando aqui é o momento MV mesmo. O que nós estamos fazendo agora é uma... Quando você vai fazer você vai passar para o mundo quântico, você mantém a definição, você mantém o que é energia e o que é momento. Você muda a definição do que é o momento, claro, o momento não é mais MV, é MV gama, no mundo relativista. Porque a energia é MC2 gama, mas você mantém a relação entre comprimento de onda e frequência, colocando agora essas energias, esses momentos relativistas.
Porque o que a gente fez aqui agora foi colocar desse lado daqui a onda. Esse momento aqui, seja ele que for, seja um relativista ou não. Eu estou dizendo que o momento é H cortado K. Então, aqui está embutido, se é relatividade ou não, está embutido aqui. Mas está dentro do momento. O que você está usando é o momento. Se você está na relatividade, aquele momento não é NV, tá? Então, o que nós estamos vendo é que há uma contribuição extra. Então, esse termo aqui, na verdade, esse parâmetro zeta que nós colocamos à mão aqui, ele seria o quê? Ele seria, identificando H cortado ao quadrado, zeta sobre C2, né? Estou identificando com N2. Então, esse parâmetro aqui, no fundo, ele está ligado a isso que a gente está identificando como a massa do fóton. Então, a modificação que nós estamos fazendo aqui, colocando, a primeira modificação, é a modificação mais simples, que é introduzir os potenciais diretamente nas equações. A primeira consequência disso é que eu estou passando por um regime em que o fóton ficou massivo. Então, é a maneira que a gente tem de, por exemplo, contemplar o fenômeno da supercondutividade. Na supercondutividade, quer dizer, o fóton que se propaga no interior de um supercondutor, ele já é um fóton massivo. Não é o mesmo fóton, ele não se propaga com a velocidade da luz. Ele se propaga com uma velocidade. Claro, aí vocês sabem, tem duas velocidades. Tem a velocidade de fase e tem a velocidade de grupo, né? Se a gente derivar essa relação aqui em relação ao módulo de K, a gente está tirando a velocidade de grupo. Eu posso pegar essa equação aqui e derivar em relação a módulo de K. Então, a gente sabe que d ômega dk é a velocidade de grupo. E aí a gente vê que essa velocidade é uma velocidade menor que o c. Então, de fato, o fóton está se propagando com uma velocidade menor que a luz. Certo? Então, essa é, vamos dizer, a primeira... Que horas tem, por gentileza? 25. Então, vou parar 10 para as 4. Então, é a primeira consequência. Bom, agora, claro, quem quiser fazer o exercício, faz derivando em relação a... fazendo a equação de onda para o E. É a mesma coisa. Bom, essa é uma primeira modificação. Vamos tentar fazer um exercício agora um pouquinho mais fora disso, só para a gente variar um pouquinho, sair um pouco da monotonia das 4 dimensões. Quem me chamou? Qual seria a explicação de agora colocar esse parâmetro que se como funciona? Ah, a menina, a nossa colega. Vamos colocar aqui. Obrigado, esqueci de explicar. Então, se nós tivermos essa equação aqui, vamos reescrever essas duas equações. Vamos colocar então a presença de cargas, né? Vamos voltar, isso aí, eu tinha esquecido. Então, suponhamos, então olha só, como os colegas, como a Maria de Luz ou Lúcia? Como a Maria de Luz, né? Maria de Luz colocou, o colega me lembrou, por exemplo, será que esses objetos poderiam ser função de Px, né? Não são parâmetros, seriam funções, né? Funções fixas, né? Então, essa pergunta é bem oportuna, porque eu já ia colocar para vocês aqui, só para explicitar a dependência. Só para explicitar a dependência em texto. Esses objetos, então, não são parâmetros porque eles são funções. Mas eles também não são campos. Porque eu não tenho equação para eles. Eu não estou tirando a divergência, eu não tenho informação. Quer dizer, é como se fossem funções fixas. Então, o que a gente chama em física de background é um fundo fixo. O que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, então, acoplando o meu campo eletromagnético com alguma coisa que existe no espaço. O meu espaço já não é mais o espaço vazio. Existem duas funções que estão definidas no espaço e tempo. E eu estou ligando, né?
Eu estou introduzindo, quer dizer, eu estou acoplando a existência dessas funções nas minhas equações de Maxwell. Então, eu estou trazendo, vamos dizer, é como se, por exemplo, de repente, porque aqui está muito, é muito simples o exemplo, porque são grandezas escalares. Mas suponhamos, por exemplo, que eu colocar, só para mexer um pouquinho, suponhamos que só para ficar mais clara a ideia, imagina que esse termo aqui, eu vou voltar a isso aqui, mas botasse um termo só para ficar mais claro, imagina que eu houvesse no espaço um vetor fixo, chamar um vetor W, Tx, que se acople com o campo. Vamos ver Vamos supor que eu estivesse fazendo essa proposta. Então, isso significa o quê? No meu espaço, além de duas funções escalares, si e zeta, existe um vetor. Como se existisse um vetor de fundo. Por exemplo, eu estou colocando o meu sistema no interior de um super solenoide. Existe um campo magnético fixo, que não é o campo magnético dessa onda que eu estou estudando. No laboratório, eu estou pego um super solenoide, coloco um super campo magnético ali dentro e jogo laser. Então o laser tem o seu campo. O laser é uma onda eletromagnética, ela tem um campo E e um campo B. O campo E e o campo B do laser estão se propagando no meio, onde existe, por exemplo, suponha que isso aqui seja um campo magnético fixo, vamos chamar isso aqui de um B0. Um campo magnético fixo na direção Z. Né? Tem lá um solenoide, tem um potencial vetor, que é um meio de x vetor V0, e aí se eu tiro o rotacional desse A, isso aqui me dá o B0. Então eu tenho um campo magnético V0 fixo, que vem daquele potencial vetor lá. Então eu estou jogando a minha onda eletromagnética no meio onde existe um campo magnético fixo, dado pelo laboratório, pelo experimentador. E aí eu quero ver como o campo magnético do laser vai interagir, vai se acoplar ao próprio campo magnético pré-existente. Então o campo magnético do laser é um campo magnético mais sutil, é um campo mais fraco. O campo magnético lá do laboratório pode ser 10 Tesla. O campo magnético de uma onda, pega a onda do Sol, por exemplo. A onda do Sol, o campo magnético é na faixa de militesla. É um campo 10 a menos 6, né? Se pegar a onda que vem do Sol, né? A potência, a intensidade da onda luminosa do Sol é na faixa de 1.600 watts por metro quadrado. Isso dá um campo no meio de ε0,2, né? Então dá um campo elétrico na faixa dos seus 600 volts por metro e um campo magnético na faixa de militesla. O que nós estamos colocando aqui é um campo magnético do laboratório, 10 Tesla. 10 Tesla, militesla, tem 6 ordens de grandeza. Então, eu estou colocando um campo magnético 7 ordens de grandeza acima desse campo aqui do. Então, essa aqui é a situação. Então, como vocês estão colocando, eu estou jogando a minha onda eletromagnética num espaço, que não é um espaço vazio, é o vácuo. Mas nesse vácuo existe algum campo, né, algum fundo, alguma, vamos dizer, não uniformidade do espaço. Existe uma função que depende de t e de x, e existe um vetor, uma direção preferencial. Quer dizer, esse vetor B0 é um vetor fixo. Né? Poderia até colocar, quer dizer, o B0, aqui eu estou colocando o campo magnético uniforme, mas suponhamos que ele não seja uniforme. Vamos chamar de outra letrinha aqui para não dar problema, vamos chamar de um D cursivo. Só tem um campo magnético que eu estou calibrando ali, eu posso estar mexendo meu solenoide, aumentando, diminuindo a intensidade da corrente, posso até girar o meu solenoide. Então eu estou colocando um campo magnético que é variável no laboratório e o laser está passando aí. Então o meu laser está acoplado a esse campo magnético de fundo e a esse vetor de fundo. Por que eles são chamados campos de fundo? Porque eles não são governados por uma equação. Eu não tenho uma equação para o divergente, para o rotacional desse cara, e nem tenho uma equação para essas funções. Elas são dadas. O cara do laboratório é que está colocando. Suponhamos que tem uma densidade de matéria não uniforme.
E aí meu campo φ, meu campo A se acoplam com essa densidade desse módulo. Então, isso é o que a colega colocou. Ela colocou esse café da tarde aí para nós. Essa proposta aí. E aí o que acontece com isso? Sabe que essas funções são completamente livres? O que eu posso fazer para verificar se esse sistema faz sentido ou não? Então, como eu falei com vocês, a primeira coisa importante é sempre verificar a conservação da carga. Quer dizer, até que ponto, né, isso aí é compatível com a conservação da carga. Então, como a colega falou, se eu tirar a divergência, tirar a derivada temporal aqui, eu agora vou produzir o ρ dt que eu preciso. Mas agora eu vou ter uma novidade, eu vou ter a derivada temporal desse objeto. Além da derivada temporal desse. Aqui eu vou ter que aplicar a regra de Leibniz. Derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. Aqui é a mesma coisa. Derivada, vou tirar aqui a divergência. Então, por exemplo, como é que fica a divergência de um escalar vezes um vetor? A divergência de um escalar vezes o vetor é o gradiente do vetor escalar desse objeto, mais esse objeto vezes a divergência desse. Como é que fica a divergência do produto vetorial de dois objetos? A divergência do produto vetorial de dois objetos é o rotacional do primeiro escalar do segundo, menos o primeiro rotacional do segundo. Então eu consigo fazer todas as operações aí, mas só que existe agora um DDT do Xi, existe um gradiente do zeta e existe um rotacional do dt. Então, eu tenho que ver o quanto isso se afasta, como é que fica a lei da conservação da carga. Então, eu deixo como tarefa para isso. Se alguém quiser trazer o resultado encaminhado amanhã, como exercício de fim de tarde, ou de noite, né? Pode fazer. Como é que fica agora, então, o DDT de ρ mais a divergência de ρ? E aí eu posso colocar, pela conservação da carga, eu posso colocar vínculos em cima desses objetos de fundo, desses campos de fundo, certo? Bom, eu não respondo, mas uma pergunta foi respondida pela presença da massa. Tá, você queria saber como é que a massa influencia no potencial. Vamos lá, já. Então, deixa esse exercício aí com a presença. Quer dizer, então esse sistema aqui não é mais o Maxwell próprio, vamos dizer assim, é Maxwell acoplado com fundo escalar vetorial. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nessa direção, deixa eu colocar um exercício então, um pouquinho mais completo, que seria o seguinte, que aí fica como tarefa também, para vocês olharem. Então, é o seguinte, depois eu tenho, de novo, a mesma situação, Maxwell acoplado com um fundo. Vai ser assim, vou modificar desse modo aqui, vamos ter divergência direta. Vou colocar aqui um vetor, que eu posso chamar de vetor θ. Escalar B igual a 1 sobre L com 100. Então tem um campo vetorial. Então, de novo, esse vetor aqui não necessariamente é constante, mas pode depender de t e de x. Então eu estou introduzindo uma outra. Vocês estão observando aí o seguinte: esse problema é um problema eletrostático. Então, com esse sistema, a gente começa a ver que o campo magnético ele é fonte para a divergência do elétron. Então, em geral, nas equações de Maxwell, acontece isso. Que a minha fonte para o E para o rotacional G é o dB/dt. Aqui não. Mesmo que eu não tiver, eu não estou falando de dB/dt. Eu estou falando de um sistema em que eu tenho como fonte do campo elétrico também o próprio campo magnético. Porque ele está acoplado com esse fundo. Então, existe um meio, quer dizer, existe uma direção, um campo que domina esse meio, que se acopla ao campo magnético da onda e faz com que esse próprio campo magnético possa, se não houver carga, essa equação seria assim. Isso igual a zero, ou seja, isso igual a menos isso. Então, é como se esse fundo acoplado com o campo magnético, ele serve de fonte para o campo elétrico. Então é uma situação bem diferente, vamos trabalhar em cima dela. Vou dizer já qual é a situação física onde isso aparece. Pode ser analisado também o que acontece para o vetor de ponte, né? Pode, seria ótimo exercício essa tarefa. Você já deu mais uma tarefa. Não, ótimo monitor. Você virou monitora do curso. Vamos lá. Isso aí. Vamos
rotacional de B de E igual a menos dB dt, divergência de B igual a zero, isso nada muda. Agora vamos para a equação de Faraday Ampère máximo. Rotacional de D. Aí aqui vamos colocar um ômega equação vetorial, vou colocar aqui alguma coisa, já que não vou colocar aqui uma função ômega, vou colocar isso aqui, função escalar, derivada vetorial aqui, então, suponhamos que eu tenho essa situação aqui. Agora eu tenho um vetor de fundo, tenho um vetor θ e tenho uma função escalar ômega. E essa função escalar ômega também depende de t de x, como esse vetor θ aqui também depende de t de x. Só que, estão observando, o vetor θ se acopla nessa equação ao campo magnético. E nessa equação aqui, o vetor θ se acopla ao campo elétrico. Então, só para vocês terem ideia do que está acontecendo, imagina que eu tenho uma situação estática, sem nenhuma dependência temporal. Então, esse termo aqui é zero, nada depende do tempo. Vou pegar um limite estático dessas equações. Essa equação aqui é zero. Esse termo aqui também é zero. E suponhamos que eu não tenha corrente, eu tenho uma carga. O meu problema, então, quem copiou isso aqui? Então, vamos analisar, depois eu vou dar a situação para vocês estudarem. Então, em geral, eu tenho essa situação. Então, eu tenho alguma coisa externa que está no meu espaço. Então, eu estou colocando o meu campo eletromagnético E e D, pode ser o campo de uma onda, eu estou colocando esse campo em presença, no meu espaço existe um vetor, uma função vetorial θ, dx, e existe uma função escalar ômega, que povoa todo o meu espaço. E eu jogo um campo eletromagnético aí. E digo, o meu campo eletromagnético ele vai interagir com esse fundo que está no meu meio dessa forma. O vetor de fundo se acopla com o campo magnético dessa forma, com o campo elétrico dessa forma, e ainda tenho esse escalar aqui, essa possibilidade. E aí eu deixo o sistema evoluir. E vamos ver o que acontece. Então, por exemplo, se eu tiver uma situação estática, suponhamos que nesse espaço nada dependa do tempo, mas os campos não precisam ser uniformes, podem ter dependência espacial. Posso ter um gradiente, posso ter um divergente de θ, posso ter um rotacional de θ e posso ter um gradiente de ômega. Não, nada depende do tempo, mas pode depender do espaço. Então, suponho que nessas funções eu coloco uma carguinha miserável aqui, sozinha, lá no espaço. E aí pergunte, qual é o campo elétrico gerado por essa carga nesse meio agora? É um exercício que vocês podem fazer. Tem que entender o cenário físico, o resto é cálculo vetorial. Manipular com rotacional, gradiente e divergente. Então, o que está acontecendo? Suponhamos que eu tenho um limite estático desse sistema. Então, nada depende do tempo. Então, a primeira equação não muda. Tem divergente de E mais θ escalar B. Estou colocando, isso é um exercício acadêmico? Já a gente vai ver que não.
Que física que está aí? Na verdade, é que astrofísica está aí. Que é um problema de astrofísica. Então, vou colocar aqui a densidade de carga sobre essa condição. Segundo caso, não tem dependência temporal. Então, rotacional de T. Termo segundo é zero, porque o ômega não depende de T. Tenho esse termo aqui, θ vetorial é. Não tem a corrente de deslocamento, porque o E não depende do tempo, problema estacionário, e não tem corrente também. Suponhamos que eu não tenha corrente. Tenha só uma carga e repouso. Então, eu não tenho uma corrente externa, a carga não está em movimento. Então, eu olho para essas equações aqui. E aí eu vejo o seguinte. Se o campo magnético, magnetostático, esse problema é todo estático. Eu tenho um campo eletrostático e um campo magnetostático. Eu tenho uma carga. Em geral, a gente pensa, uma carga em repouso, ela gera um campo eletrostático. Agora, se o campo magnético for zero, isso aqui é zero. Θ vetorial é zero. Então, e se B é zero, eu tenho divergência de E igual a ρ. Claro, meu campo elétrico não é zero. Se esse objeto aqui não é zero, meu campo elétrico não é zero, eu teria aqui algo que seria zero. Pergunta é, solução. A única solução desse problema seria se o E fosse paralelo a θ. Mas se vocês colocarem um E paralelo a θ, essa equação aqui não fecha. Então, essa equação aqui não tem solução se o campo magnético for zero. Então, uma carga elétrica nesse sistema, ela vai gerar um campo eletrostático e um campo magnetostático. Então, existe a possibilidade de você gerar campo magnético mesmo que você não tenha corrente e mesmo que você não tenha spin, você não tem fonte de momento magnético, você não tem nada que possa gerar campo magnético. O campo magnético é gerado pela carga e repouso. Isso porque o meio te dá essa propriedade. Então, esse sistema aqui é o sistema que vem sendo estudado, que inspirou uma linha de pesquisa que é muito rica, está se desenvolvendo amplamente. Sobretudo, a fonte... Que eu acho que essa linha aqui se chama... Não sei se seria... Vamos colocar assim a palavra, mas seria teorias eletromagnéticas. Ou anisotropia espacial. Por que esse problema, essas equações, ou similares a elas, são interessantes na astrofísica? Porque nós sabemos que o nosso universo é dominado por uma radiação cósmica de fundo. O que existe no fundo do universo é um background de micro-ondas, CMB, Cosmic Microwave Background. Então, a gente sabe que todo o nosso universo é um fundo de micro-ondas que está a uma temperatura de cerca de 2,7 Kelvin. Então, essa é a situação do nosso universo. E, em geral, se pensa, esse fundo de radiação, ele é uniforme. Radiação cósmica é isotrópica. Hoje a gente sabe, com as medidas mais recentes do Planck, que essa radiação tem anisotropias. Então, é como se o espaço nosso... E aí vem luz de estrela, vem luz de quasares, vem luz de galáxias distantes. A luz que vem, que a gente mede aqui, ela já está vindo, ela está interagindo com esse fundo. Então, o que nós estamos observando é, na verdade, a propagação de ondas eletromagnéticas em um meio onde existe alguma anisotropia. Claro, a radiação cósmica de fundo, sendo micro-onda, o que ela tem é um campo magnético de fundo e um campo elétrico de fundo. Então, a onda eletromagnética que vem das galáxias, que vem das estrelas, elas interagem com esse campo de fundo. Então, as equações de Marx não podem ser as mesmas. As equações de Marx, elas ignoram a presença de algo no meio. Mas você pode colocar a equação de Marx num dielétrico, ou num meio com permeabilidade magnética, né? Então, mas aqui o que a gente está colocando, não, eu não tenho um meio, eu tenho um vácuo. O que eu tenho no vácuo é um campo magnético e um campo elétrico da micro-onda. Eu não tenho matéria, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho aquilo que a gente chama de suscessibilidade, né, elétrica e permeabilidade magnética. Eu não tenho meio material. Eu tenho vácuo, um campo magnético de fundo, que é gerado pelo CMB, e vem a luz das estrelas, ou eu jogo nele, tem luz do Sol.
e a luz passa por esse meio. Qual é a interação da luz com esse meio? Então, uma maneira de você modelar esse modelo aqui é um dos modelos que a gente chama, na verdade, o que a gente tem são teorias eletromagnéticas com anisotropia espacial, mas na literatura isso aí é conhecido como teorias eletromagnéticas com violação da simetria de Lorentz. A sigla é LSV. Então, se vocês lerem na literatura, perceberem na literatura a existência, tem muito trabalho sobre isso, Lorentz Symmetry Violation. Não é que eu estou violando a relatividade especial, não. O nome é bastante enganador. Ninguém está dizendo que eu estou violando a relatividade especial e que estou furando os postulados, dois postulados fundamentais da relatividade especial. Não é isso. Isso significa apenas que a violação da simetria de Lorentz ela se dá no sentido das observações. Nós temos dois tipos de violação de simetria. A gente pode ter a simetria do observador e a simetria da partícula. Então, a simetria de Lorentz é violada não no sentido do observador. Se eu tiver um observador aqui ou outro observador rotacionado, eles vão fazer medidas e vão fazer a transferência dos dados entre eles pelas transformações de Lorentz, sem problema. A questão é do ponto de vista ativo. Se nós fizermos uma transformação em cima do sistema físico, a presença desse fundo vai apontar um pequeno desvio da relatividade especial. Então, a relatividade especial é violada não no sentido passivo, mas no sentido ativo. Não estou violando os princípios de Einstein. É apenas uma questão de eu mexer no meu sistema, porque o meu sistema está no meio, anisotrópico. Então, se eu mexer no meu sistema, ele vai se posicionar frente ao meio de outra forma. Se o meio é o vácuo, eu pego a minha amostra, faço o que quiser com a minha amostra, ela vai ver o espaço sempre da mesma forma. Mas se no meu espaço existe uma direção privilegiada, minha amostra está aqui, ou se eu boto minha amostra aqui, ela já vai ver a direção privilegiada de outra forma. Então é nesse sentido que a gente fala de uma violação da simetria de Lorentz. Então essas teorias têm ganhado muito espaço na literatura desde 1990. O nome Leading, para vocês, quem quiser ler sobre essas coisas, o nome Leading é o Alan Kostelet, da Universidade de Indiana. O grupo dele é um grupo que lidera essa atividade nos Estados Unidos, um dos grupos assim, que lidera a atividade no mundo. Tem muita atividade em torno. Tem várias versantes dessas teorias de violação da simetria de Lorentz. Essa é uma simples. E aí, como a colega falou, exercício simples. Calcular, por exemplo, primeiro, estudar a conservação da carga, equação de continuidade. 2, derivar a expressão da energia do momento da onda transportada. Como é que fica o vetor de Point? O vetor de Point de uma onda eletromagnética. Se a gente olha para as equações de Maxwell e tira o vetor de Point, que é o transporte de momento da onda, sabe que o vetor de Point tem uma expressão desse tipo. Ele é 1 sobre zero é vetorial B. Então, o campo magnético é dado dessa forma, o vetor de Point é dado dessa forma. Como é que fica o vetor de Poynting agora com esses objetos aqui presentes? Vocês podem tirar uma equação que seria a densidade de energia transportada pela onda e a densidade de momento que flui. Tirar a conservação da energia no momento da onda. Exercício que vocês poderiam fazer mesmo. Então, o exercício 1 é estudar a conservação da carga. Exercício 2, o transporte de energia em momento. Exercício 3, suponhamos que eu estou no espaço, situação estática. Coloco uma carga pontiforme. Calcular o campo elétrico e o campo magnético de uma carga em repouso na luz. Mas na presença desse θ. Então, o problema estático seria esse. Não tem isso aqui, não tem isso aqui, não tem isso aqui. Então, tem essa equação e tenho essa equação aqui. Uma carga na origem. Então, uma carga aqui situada na origem, que é a delta de Dirac. Como é que fica o campo elétrico gerado por essa carga? E essa carga vai induzir um campo magnético. Então eu tenho uma situação completamente estática, onde o campo magnético é gerado por causa do campo elétrico estático. Então as equações de massa não foram descobertas assim. Na equação de massa a gente tem variação no tempo do campo elétrico, pela lei de Faraday-Lenz, o campo magnético gera uma corrente, a corrente induzida no circuito que dá o campo elétrico induzido pela variação do campo magnético. E vice-versa. Um campo elétrico dependente do tempo gera uma corrente de deslocamento, que é uma fonte rotacional de D.
Aqui não, o problema é totalmente estático. E o campo é gerado pela carga. Vice-versa, se vocês quiserem gerar carga, colocar uma corrente, por exemplo, colocar o problema, eu tenho um fio infinito conduzindo corrente estacionária. Qual é o campo magnetostático e o campo elétrico gerado por essa corrente estática. Então, são duas possibilidades, que são novas variantes do eletromagnetismo. Então, para a astrofísica, né, é muito importante esse tipo de discussão, porque o fundo, existe um fenômeno chamado birrefringência, associado a essas teorias. A birrefringência significa que a onda eletromagnética se propagando nesse meio, se ela é polarizada para a direita, ela tem uma velocidade. Se ela é polarizada para a esquerda, ela tem outra velocidade. Então, a velocidade de propagação da onda depende da polarização, coisa que não acontece com as equações de massa. Né? A velocidade é completamente independente da polarização. O modo de polarização influenciando na velocidade de propagação. Então, é o derivante dessas teorias. Então, isso aqui tem sido muito útil na discussão da astrofísica. Professor, Oi, não. essa que você falou da relação de simetria de Lorentz é a mesma coisa da quebra espontânea de simetria? Não, não é não. É diferente. A quebra espontânea da simetria, isso significa que você não interfere no processo. Quem interfere no processo é a própria dinâmica. Você joga todos os campos e fica de fora assistindo. A dinâmica desses campos é que vai quebrar a simetria. Nesse caso, não. Nesse caso, não sei, Deus quebrou a simetria se ele botou esse campo de fundo. Ou você quebra a simetria quando você diz, ó, eu vou jogar a minha onda, mas você está no laboratório. Então, o laboratório não tem campo magnético, não tem nada. Está livre lá. Você joga um laser, o laser vai se propagar no espaço livre. Aí você fala, agora eu vou botar um super campo magnético aqui, ou eu vou botar um campo elétrico bastante forte, eu vou jogar a onda agora. Então agora a onda já não vai encontrar um meio que é isotropicamente, quer dizer, já não tem mais invariância rotacional. Você colocou um campo magnético, quebrou a invariância de rotação, porque existe uma diferença, uma direção privilegiada do espaço. Então essa quebra da simetria de Lorentz, ela é induzida por algum agente externo. E aí você pergunta, tudo bem, seja Deus, mas se não for Deus, quem foi? Qual é a origem dessa quebra? Teoria de Lorentz. Então, o que a gente sabe é que se o universo foi dominado por cordas num certo instante, num tempo primordial, então, essa teoria de cordas, ela gerou um campo magnético que se congelou e ficou. Hoje, nós temos ainda resíduos desse campo magnético que foi resfriado no início do universo. Porque as teorias de cordas, elas têm muitos graus de liberdade. Então, no início dos tempos primordiais, quando o universo ainda estava na fase de cordas, gerou-se um campo magnético e quando as cordas se condensaram e nós começamos a entrar no regime de partículas e energia, esses campos magnéticos ficaram. E aí, eles que dominam esse fundo do universo. Então, uma das explicações que a gente tem para a quebra da simetria de Lorentz é a existência de uma teoria mais fundamental a partir do qual foram gerados campos que hoje ainda estão residuais no universo. Então, não é uma quebra espontânea, nesse sentido. A quebra espontânea é quando você prepara todo o teu sistema, prepara tudo e sai fora. Deixa o sistema lá rolar. Ele rola de uma tal maneira que, ao minimizar a energia dele, certos campos geram direções privilegiadas sozinhos. Então, é a própria dinâmica do sistema que quebra a simetria. Aqui não. A simetria foi quebrada por alguma coisa mais fundamental. Então, quando você jogou o teu campo eletromagnético nesse meio, quando se fez luz no universo, a luz já encontrou um meio dominado por um campo magnético residual cósmico. E aí a simetria já foi quebrada antes da luz entrar em cena. A luz só entrou em cena quando o bóson de Higgs resolveu sair do repouso dele e buscar a configuração de repouso do universo. Quando o bóson de Higgs entrou em ação, a luz apareceu. E aí, quando a luz chegou, ela já encontrou todo esse cenário arrumado. Tá certo? Esse aqui é o panorama físico do problema. Tá bom? Então, amanhã, a gente vai trabalhar um pouquinho mais em cima dessas novas elétricas. Hoje a gente atendeu um pouquinho o lado da astrofísica. Amanhã nós vamos atender o lado da matéria condensada. Vamos falar um pouco do que seria o eletromagnetismo no grafeno, por exemplo, ou em materiais de fios químicos. Tá bom?